Sejam muito bem-vindos ao programa Mercado Imobiliário. É um programa no InfoMoney, no site do InfoMoney. É um programa quinzenal e a ideia é ajudar os investidores do mercado imobiliário com informações do mercado, as tendências e oportunidades. Hoje trouxemos de convidado o Eduardo Zilberstein, da FIP, que está aqui conosco. Ricardo. Tudo bem? Bem-vindo. Que bom que você pode atender o nosso convite aqui. Uma honra, um prazer. Um prazer nosso também. E a gente vai falar um pouquinho das tendências, oportunidades e todos os dados que ele tem, que tem dados riquíssimos aí há muitos anos já que está no mercado estudando isso, e talvez seja uma das fontes mais reais, porque está baseado com o Zap, né? Isso. Que é um site de venda de imóveis e locações, que tem 500 mil anúncios mensais, é isso mais ou menos? É dessa média que você consegue fazer o seu histórico, né? Entre outros, sem dúvida. Entre outros. E eu sou o Ricardo Reis, sou incorporador já há mais de 30 anos, venho de uma família com mais de 100 anos de investimento em imóveis, passamos por vários ciclos já como incorporador e investidor, inclusive incorporamos em Miami já, aqui no Brasil, fizemos vários trabalhos em Nova York também, e essa experiência toda, né, que a gente vem trazer para vocês para ajudar aí a melhorar os seus investimentos. Venho trabalhando também como conselheiro independente na área de mercado imobiliário, sou professor, coordenador do MBA em Real Estate da Universidade Positivo, em Curitiba. E aqui no InfoMoney nós temos um curso digital para entrar ali. Posso entrar aqui, Matheus, para poder ver aqui na tela? Colocar a tela? Obrigado. Então, você entrando no site da InfoMoney, você pode... Deixa eu entrar aqui. Você pode entrar aqui no Cursos, e no Cursos vai achar o curso Mercado Imobiliário. Alguma coisa aqui não está legal, mas é bem fácil. Entra no InfoMoney, entra em Cursos, tem o curso Mercado Lucre com Imóveis, que é o nosso curso, e também tem a última entrevista que nós fizemos com o Gustavo Bueno, aqui da XP, que é o head da XP para análise de fundos imobiliários. E ele fez uma ótima entrevista há 15 dias atrás e contou que a vacância está diminuindo, que tem oportunidades no mercado. Foi a conclusão do mercado da entrevista com ele. E hoje trazemos aqui o Eduardo, né? Então, Eduardo, vamos ver um pouquinho os números que vocês trouxeram e falar um pouco da conjuntura inicialmente, né? Como que você está vendo essa conjuntura com toda a eleição, economia e tudo isso, né? Não está fácil, né? Um prato cheio para economista poder, enfim, fazer suas previsões sempre, mas sempre com muita dificuldade. E esse momento é ainda mais difícil porque a incerteza está, acho que, no nível mais alto que a gente tem lembrança no país, né? Talvez um momento semelhante tenha sido como muitos comparam com 89, com a eleição de 89. Sim. A gente aqui de novo tem uma eleição difícil de prever, e mais ainda, quer dizer, mesmo sabendo, mesmo que a gente diga, não, eu tenho certeza, ou tenho uma grande convicção que é o Bolsonaro que vai ganhar, é o Haddad que vai ganhar, ou enfim, quem quer que seja, o que essa pessoa vai efetivamente fazer quando assumir a cadeira lá em janeiro de 2019, né? Certo. De um lado você tem o Bolsonaro com um discurso, enfim, historicamente diferente do que ele hoje, os assessores econômicos dele hoje pregam. Ele diz, enfim, que o Paulo Guedes é o guru dele. A gente viu o Pércio Arida criticando o Paulo Guedes. Sim. Quer dizer, de fato existe essa insegurança, quer dizer, é uma equipe, não só o Paulo Guedes, mas o Bolsonaro tem outros assessores tecnicamente muito bons, mas que de fato nunca tiveram pouca experiência comandando efetivamente ou ocupando cargos públicos. Então, quer dizer, será que de fato eles vão conseguir, enfim, levar à frente tudo que eles propõem? De outro lado, você tem o PT com um discurso, enfim, complicado para os olhos do mercado, mas aí vem de novo a dúvida, será que de fato quando eles chegarem lá, se chegarem lá, eles vão seguir essa agenda ou vão, enfim, dar alguns passos mais para o centro também, enfim, grande indecisão. Então, é um cenário muito delicado. Isso, o efeito prático disso é fazer com que os investidores coloquem o pé no freio, né? Aumenta a insegurança, aumenta a desconfiança e aí, particularmente no caso de imóveis,
que precisa de investimentos normalmente de longo prazo, fica complicado você tomar qualquer posição. Então tem muita gente esperando para ver o que vai acontecer para daí em 2019 poder se posicionar. Tem muito dinheiro represado, né? Saiu no jornal hoje, mais de 50 bilhões de investimentos em empresas que podem acontecer, que não vai acontecer até uma decisão, e qualquer um dos políticos que seja eleito, o mais importante de tudo é equilibrar as contas públicas, né? Essa é a pauta que vai equilibrar o país e voltar a investimento, né? Por incrível que pareça, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa indecisão, é quase um consenso, né? O único que foge um pouco, que não é tão enfático ou tenta, enfim, sair desse debate, ainda é o PT, né? Mas todos os outros candidatos, todos os outros partidos reconhecem o problema das contas públicas, da Previdência e estão com propostas de reforma nesse sentido, né? Umas diferentes, com algumas diferenças, mas quase convergindo, né? Então, se por um lado a gente não sabe quem vai ganhar, o que vai acontecer, por outro lado, dá para ter algum otimismo, porque parece haver politicamente, economicamente há muito tempo né? Se não é consenso, mas é quase consenso, qualquer economista com razoável capacidade cognitiva sabe que a gente tem que tratar desse tema e resolver esse assunto. Você tem diferentes alternativas, aí não existem caminhos óbvios, mas existe um problema e esse problema tem que ser atacado, né? E aí, por isso que dá para ficar um pouco otimista, quer dizer, parece haver um amadurecimento desse debate para que esse assunto seja de fato atacado em 2019. Sim. A pauta é clara, tem que equilibrar as contas, né? Quem entrar lá vai ver como vai ser feito, qual é a velocidade, qual é o apoio político que vai ter para esse projeto, né? Isso é muito importante, acho que é o espaço aqui para colocar como isso é importante para o mercado imobiliário. Tá. Porque o resumo da história é o seguinte: nos últimos 15 anos, mais ou menos, de entre 2002 e 2017, a gente viu a arrecadação do governo federal crescer acima da inflação 3,5% na média todo ano. Então, quer dizer, é um orçamento que vai se inchando, vai crescendo, mas a gente viu as despesas crescerem acima de 5%, descontando a inflação, nesse mesmo período. Então você tem um claro descompasso, um claro desequilíbrio nas contas públicas. E por que isso é um problema? Porque aí, imagina, quer dizer, se isso é verdade para a nossa família, o meu cunhado vem pedir dinheiro emprestado, aí eu empresto no ano, depois eu vou lá, no outro ano ele vem e me pede de novo, chega uma hora que eu falo, não desse jeito não dá, não brinco mais. E com enfim, o orçamento do governo federal, claro que não é a mesma coisa, mas é uma lógica semelhante. O mercado, ele quando começa a perceber ou começa a duvidar da capacidade de pagamento do governo, ele vai exigir juros cada vez maiores. O empresário vai achar, olha, esse jeito não dá, ele vai ter que aumentar imposto. Sim. Então eu vou segurar meus investimentos, porque com mais imposto, obviamente, minha rentabilidade diminui. Então você tem um freio na atividade econômica, seja pelo caminho do juros, seja pela expectativa de aumento de impostos, ou ainda com receio de aumento da inflação. E quando os juros aumentam, o impacto no mercado imobiliário é direto, né? Porque com o juro mais alto, o investidor que está pensando em comprar um imóvel, ele tem um juro maior, ele vai preferir deixar o dinheiro aplicado, enfim, na renda fixa ou em outra alternativa. E o dono do imóvel, ele recebe o aluguel dele todo mês. Digamos que seja lá 0,5% do valor do imóvel. Se o juro está perto de 1% ao mês, ou o juro cada vez maior, a gente teve isso... A história recente, passada, recentemente. Longa é essa, exatamente, né, no Brasil. Então, quanto maior tiver o juro, mais tentado a vender o tijolo ele vai ficar, e aí ele vai querer deixar o dinheiro no mercado financeiro. Então você tem uma pressão do lado da oferta, né? Mais oferta, o pessoal querendo sair dos imóveis e ir para outros investimentos, e a demanda se retrai porque também tem outras alternativas. Então o impacto é direto no preço, né? Você tem, quanto maior for os juros, diretamente. A boa notícia, entrando já no mercado imobiliário, né, é que os juros estão baixando, né? A Caixa e outros bancos baixaram, na média está em 9%
fundo, quando usa o fundo de garantia, ou 11% para imóveis acima de 950 mil até 1,5 milhão, né? Que é uma regra que foi já colocada, mas não está em prática. Eles iam começar a usar essa regra do 1,5 milhão, aumentar para 1,5 milhão o valor da avaliação do imóvel a partir de janeiro. Eles estão tentando antecipar isso para poder acelerar um pouco o mercado e não esperar até lá, as pessoas represando, não querendo comprar, esperando essa oportunidade lá na frente. E além dos juros mais baixos, a inflação também está mais sob controle. Então, e o ciclo imobiliário, ele vem de uma super oferta recente, e que já acabou essa super oferta, e a gente vê que está sendo consumido o estoque, né, tanto de residencial quanto de comercial. Os preços não subiram ainda, mas os estoques estão cedendo e já tem as novas incorporadoras lançando novos lançamentos. Vamos entrar um pouco nos números, então? Vamos, mas deixa eu posso fazer alguns comentários só com relação ao que você falou. Primeiro, quando eu estava me referindo aos juros, estava na verdade me referindo aos juros gerais da economia, né? Quer dizer, que é o custo de oportunidade do investidor quando ele enfim, avalia o investimento em imóveis e outros investimentos. Tá. Mas esse ponto que você tocou, de fato, a gente está vendo mudanças aí nas regras da Caixa e redução de juros, enfim. Uma coisa é os bancos reduzirem os juros conforme, enfim, o ciclo econômico avança, você tem oscilação nas taxas de juros. Tá. Uma coisa que eu acho que poderia melhorar institucionalmente no mercado imobiliário é uma estabilidade maior nas regras da Caixa Econômica, né? A Caixa, quando a gente vê, a cada 6 meses ela muda a regra, né? Não estou falando da taxa de juros. A taxa de juros é normal oscilar, mas ela é uma hora, agora pode financiar 70% do valor do imóvel, agora é 80%, agora é 90%, agora o prazo é tal. Quer dizer, cada agora hora, é usado. agora é para usado. Agora o comercial também pode. Exatamente. Então, não pode. Essa instabilidade nas regras dificulta o planejamento, que por sinal, que por sua vez vai dificultar a tomada de decisão, né? Então, estabilidade na regra do jogo é um fator muito importante para o bom funcionamento do mercado. Agora, por que nós não temos isso? Porque, na verdade, o crédito imobiliário no Brasil é ultra dependente de juros subsidiados, que são dependentes, enfim, o espaço é pouco, né? Como o montante disponível está quase no limite, me refiro especificamente ao FGTS e à poupança. Então, quando você está no limite, então quando falta, aí você tem que mudar a regra. E aí isso vem a um aspecto importante que a gente deve ter nesse próximo ciclo do mercado imobiliário, né? Se a gente falou da questão fiscal, né? Assumindo que isso vá ser resolvido, a gente tem as condições para ter taxas de juros baixas no Brasil. E aí taxas de juros, de novo, estou falando da Selic, taxas de juros básicas. E aí a gente tem as condições de passar por um ciclo com uma característica inédita, ou pelo menos, se não inédita na nossa história, mas enfim, na nossa história moderna certamente. Certo. Que é a taxa de juros básica ser inferior à taxa de juros do financiamento imobiliário. A gente não tinha isso, né? Você tinha uma Selic a 14, a 12, Selic alta, e o juro para o financiamento imobiliário era 8, 9, 10. Pelo subsídio, tá? Isso, por conta do crédito direcionado e subsídios. Agora, hoje já é assim, né? Hoje a Selic está aí na casa dos 6 e pouco %, e você tem o juro para o financiamento imobiliário já é 8, 9, né? Que é o normal, né? Que no mundo inteiro é assim. E qual que é a vantagem disso? É que se isso é verdade, então o investidor passa a cogitar financiar o mercado imobiliário. E aí o mercado imobiliário fica menos dependente, ou idealmente completamente independente, do crédito direcionado, né? E aí você tem espaço para situações normais. Por que eu digo situações normais? Porque hoje no Brasil existia, né, quando você tem o juro para o financiamento imobiliário mais baixo do que o juro básico da economia, isso é um subsídio implícito, um incentivo implícito para que você compre o seu imóvel. Então, você não vê, por exemplo, como você vai para qualquer cidade, Nova York, por exemplo, né, você tem lá prédios residenciais que têm a propriedade em fundos de pensão, ou enfim, investidores quaisquer, e eles alugam esse prédio para qualquer pessoa. Por que a gente não vê isso no Brasil? Porque é muito difícil competir
com a renda fixa. Com a renda fixa e para o comprador fica muito barato. Quer dizer, esse investidor que poderia comprar o imóvel e colocar ele à venda, ele não tem acesso aos recursos direcionados, subsidiados que a pessoa física tem. Então tem um direcionamento para a compra do imóvel por parte da pessoa física. Tá. E aí o mercado funciona com essa dinâmica. Né? Fica Quando na você ponta tem lá, não fica no ele varejo, fica não restrito, fica no atacado. Exatamente. Tá. Né? Então a gente tem aqui a possibilidade de ampliar, quer dizer, vai continuar tendo pessoas querendo comprar o seu imóvel, mas você tem uma gama de outras possibilidades que se abrem com o mercado que vai funcionar normal. Sim. Né? O que ele está dizendo aqui, é uma história antiga do Brasil, raramente valia a pena correr risco no Brasil. Tendo dinheiro, vale a pena deixar na renda fixa. Exatamente. Porque dificilmente no negócio você ia conseguir mais renda do que a renda fixa pagando 10, 12, 15% ao ano. Né? E os imóveis aí rendem 6 a 10, 12 no máximo ao ano. Depende do ciclo, né? Depende do ciclo. Se você acerta o momento no ciclo, você vê, a gente passou por isso recentemente, os preços podem triplicar. Né? Sim, mas em geral não é isso que acontece. A gente fez um levantamento na FIP com apoio do ZAP e a gente construiu o índice FIP-ZAP histórico, né? Tá. Em que a gente conseguiu preços desde 1965 para o Brasil. Né? Poxa vida. E aí quando você vê, e para quem tem, ou família, quem está no mercado imobiliário há tempo, conhece essa história, né? A gente tem períodos em que os preços explodem, depois períodos em que os preços desabam e depois explodem de novo, e o Brasil assim, é uma montanha-russa. Né? Entre 65 e 80, quando nós tivemos SFH, milagre econômico, urbanização, enfim, quer dizer, a gente teve uma situação semelhante à que a gente viveu nesse último ciclo, os preços dobraram, né? Descontando a inflação. Né? Sim. Depois, entre 80 e 90, 91 mais ou menos, os preços caem pela metade. Foi a crise grande do culminou isso, tudo mais, anos 80 e culminou com o Plano Collor, que foi aquela perdida, né? Exatamente. E aí o final daquele período foi o famoso Plano Collor, congelamento, enfim, que afetou o mercado imobiliário, porque as pessoas perderam liquidez e tiveram que aí sair correndo para vender os seus imóveis para tentar, enfim, salvar alguma coisa. E aí, a partir de então, os preços ficam caminhando, enfim, um aumento tímido até chegar lá no começo dos anos 2000, em que os preços de novo dobram até 2003, a empresa abriu capital em 2004, 2005, entrou dinheiro novo no mercado, né? De novo crédito, quer dizer, algumas diferenças na forma, mas essencialmente crédito, renda, quer dizer, um movimento de expansão, e aí você tem de novo os preços dobrando. Qual que é a diferença dos dois, né, desses dois grandes ciclos? É que o desfecho foi diferente. No caso dos anos 80 até comecinho dos anos 90, os preços caíram muito fortemente, eles caíram 50%. Foi maior queda do que depois, né? Foi a maior queda da histórica até hoje. Né? E dois motivos, né? Você tinha, o ajuste precisava ser feito, né? E aí o ajuste foi essencialmente no preço, mas você tinha uma inflação muito alta. Então é fácil o preço real cair quando a inflação é alta, porque aí a inflação faz o papel de corrigir os preços. Que tá. E não é o que aconteceu agora, né? Agora, diferente do que a gente viu nos países desenvolvidos, onde a gente teve o estouro da bolha, enfim, aqui no Brasil os preços caíram pouco. Eu dei vendo os números aí que você mandou ontem. Pois é. Relativamente pouco. E você não vê isso, né? Apesar de algumas pessoas dizem que era bolha e que os preços já vinham caindo 30%, 40%, mas a gente não vê isso, né? Você não vê um imóvel que em 2012, 2014 custava 600 mil reais, ele não está custando hoje 300, né? Você não encontra isso. O que você encontra é o imóvel que custava 500, hoje continua 500. Ou está 400, 450, enfim. Não corrigiu a inflação ou perdeu um pouquinho? Isso, então a inflação faz esse papel. Quando a gente ajusta pela inflação, do pico até agora, os preços caíram da ordem de 20%, que é uma queda importante, mas não é uma queda desastrosa ou uma queda... É uma conversão mais que um desastre, né? Exatamente. Tá. Mas a crise foi muito severa. Então a pergunta é como é que o mercado ajustou, né? Se não foi no preço, foi na liquidez, né? Tá. O ajuste veio na quantidade de transações. Ficou muito mais difícil, muito mais raro você vender imóvel. Então quem antes queria vender um imóvel e levava 3, 4 meses para vender o seu imóvel usado, ou uma incorporadora que, enfim, lançava às vezes no final de semana, vendia tudo, hoje a usar de venda está muito mais, muito menor, está muito mais difícil, muito mais lento vender um imóvel. Isso é importante porque
numa retomada, né, sabendo que o preço não ajustou tudo que tinha para ajustar, dado o tamanho da crise, então provavelmente quando a retomada vier, e na verdade ela já está acontecendo, sim, em alguma medida, o ajuste vai ser primeiro muito mais na quantidade, né, uma retomada da liquidez normal do mercado, para depois a gente ter algum espaço para os preços voltarem. Eu passei desde os anos 80, comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos, né, na incorporadora dele, até os 20 e poucos fui com ele, depois abri a minha incorporadora como sócio, mas passei por todas essas crises que você está comentando, dos anos 80 até hoje, tudo aquilo, até o Collor e o Sarney, então a gente tem assim, ver na prática que hoje, apesar do mercado estar mais difícil, não se compara ao que a gente já passou. O que o Brasil passou antes do Plano Real foi muito mais dramático e era muito mais imprevisível do que nós temos hoje. Mal ou bem está acontecendo um negócio. E nos imóveis, a pessoa só baixa o preço mesmo quando está precisando vender realmente. Porque geralmente o investidor imobiliário ele tem como esperar um pouco mais. Não é uma pessoa que está comprando para vender amanhã, geralmente. É uma coisa de longo prazo, né? Então, essa falta de liquidez é normal na época da crise, né? Os preços não baixam tão rápido, a não ser que realmente precisasse dessa liquidez e vendesse com grande desconto. E aqui não baixou, quer dizer, lá fora baixou porque os bancos retomavam os imóveis e o banco é liquidez, então ele jogava o imóvel no mercado e não estava preocupado. Aqui não baixou. Acho que tem no mercado secundário tem um aspecto psicológico de, puxa, eu vi meu vizinho vendeu o imóvel dele por 600 mil, eu não vou aceitar vender por 400, eu quero 600 também, ou no máximo 550, mas menos que isso eu não aceito, e a pessoa aí espera. Mas no mercado primário, o grande problema foram os distratos, né? Porque antes do repasse, para o incorporador baixar o preço, ele é uma situação super complicada, porque se ele faz o lançamento, vende, sei lá, 30%, 40%, 50% do empreendimento e aí não consegue vender mais, se ele baixa o preço para vender o que está faltando, ele talvez consiga vender isso, mas quem comprou vai ver, opa, ele baixou o preço e aí quer destratar. E se ele não baixa, ele bem ou mal segura aqui, mas não consegue vender. Então essa dificuldade do distrato acho que ajudou para a gente ver nessa crise essa rigidez nos preços. Está altíssimo, né? Tá quase 25%, 30% de distratos, né? Ele agora as coisas parecem estar um pouco mais controladas, né? Quer dizer, aquela safra de empreendimentos lá de 2013, 2014, praticamente tudo ou quase tudo sendo entregue, as incorporadoras sofreram muito com os distratos, mas eles agora estão num patamar mais próximo à normalidade. Mas ainda esse é um assunto muito importante, né? Quando a gente fala de previsibilidade, né, que é o ponto-chave para o mercado imobiliário funcionar bem, esse é um aspecto muito importante, né? Não dá para o Brasil não resolver essa questão. Explicando um pouquinho os distratos para quem está no mercado aí, a pessoa compra na planta um apartamento, né, enquanto a incorporadora está construindo, na expectativa desse imóvel, no mínimo, manter o preço até se valorizar. E no meio do caminho pode acontecer várias coisas, pode o preço do imóvel baixar e a pessoa que comprou está sentindo que perdeu dinheiro e quer destratar, ou a pessoa perdeu o emprego, ou perdeu o interesse, qualquer motivo, não precisa ter uma causa justa, ela pode destratar. E esse distrato é um problema seríssimo para a incorporadora, porque a incorporadora comprou, vendeu os imóveis e está aplicando o dinheiro da obra, né? Então essa lei do consumidor, que protege o comprador aqui no Brasil, é uma distorção em relação ao mercado mundial. Na maioria dos países onde eu trabalhei, nos Estados Unidos, a pessoa que comprou e desistiu perde todo o dinheiro, como era aqui antes da lei do consumidor, né? Na verdade, no fundo é uma escolha social, né, que a gente faz. Se a gente quer se a gente quer que a legislação diga, olha, quem comprou, se desistir, perde tudo, você está colocando o risco individualmente. Para o comprador. Pro comprador. Se você fala, não, quem comprou tem o direito de pegar tudo ou quase tudo, você está coletivizando o risco. Uma ou outra não tem tanto problema. Deixa eu explicar por quê. Porque de um jeito ou de outra coisa vai para o preço, né? Então se o mercado, se o entendimento é de que o risco é coletivo, então o incorporador sabe que ele vai vender, ele pode vender 100% do imóvel, mas ele tem o risco de encontrar problemas, então ele vai precisar de uma margem maior
para correr aquele risco, então ele vai exigir um preço maior para fazer um determinado empreendimento. Se ele não vê esse risco, ele precisa da margem menor. Então, o ponto é que a coisa vai para o preço, né? Claro que incorporadores menores é mais difícil gerenciar esse risco, então o ideal é que não seja, enfim, você não tem uma regra pode destratar à vontade, porque isso eu acho que traz mais volatilidade para o mercado. Mas o grande problema é a insegurança jurídica, né? Você tem um contrato que estabelece lá uma regra, é multa de X%, é 30%, 40%, 50%, o que quer que seja, você tem lá o contrato estabelecendo a regra do jogo e esse contrato depois é invalidado ou é reformado pela justiça. Então essa insegurança jurídica que é o grande problema, né? Uma vez estabelecida a regra do jogo, ok, com a regra do jogo clara, vamos jogar. Aí, se a regra do jogo for, entre aspas, favorável ao consumidor, na verdade ela é favorável só quem quer destratar, né? Sim. Os outros que não querem vão ter pago um preço maior e vão estar eles transferindo renda para quem quis destratar. Então, no fundo, essa é a escolha que o nosso Congresso e que o Judiciário faz. Mas o primeiro passo é ter uma regra clara. E o segundo é tentar ter uma regra equilibrada e que não onere excessivamente o coletivo em nome só daqueles que efetivamente destratam. Sim. Eu vejo esse problema por dois lados, né? Como você está vendo aí. Mas o lado do incorporador, ele não está pronto para devolver o dinheiro durante a obra, né? Ninguém incorpora com uma margem tão grande de fluxo de caixa para aguentar devolver o dinheiro a quem comprou. Então, eu acho que seria justo achar um meio termo aí realmente, né? Talvez devolver metade, como está sugerido na última proposta na Câmara e no Senado, que foi rejeitado no Senado, mas na Câmara passou, devolver metade, mas, se possível, depois do prédio pronto, um ano depois do prédio pronto, porque até a incorporadora voltar o dinheiro para ela poder começar a pagar outras coisas que não é a obra, tem que estar pronta a obra, tem que saiu a BITSE para poder entrar os financiamentos. Então, a minha sugestão para o mercado era que devolvesse metade, mas depois do prédio pronto, um ano depois do prédio pronto, no mesmo número de parcelas que foi pago, para dificultar para o comprador desistir do negócio, porque quem compra um imóvel não é uma televisão. Tu tem que estar comprando uma coisa séria, não pode achar que pode desistir e pegar o dinheiro de volta, não é uma poupança, né? É outro sistema. Mas que bom que a gente falou sobre isso, eu queria tocar nesse assunto. Vamos ver alguns números aí então, Darlan? Vamos lá. Vamos colocar aqui, Matheus, na tela aqui, a parte, ele tem, a FIP tem alguns índices, né? Tem o índice residencial e o comercial, né? A gente tem essa parceria com o Zap há já vários anos e essencialmente, né, o que a gente faz com relação ao índice FIP-Zap é o acompanhamento do preço médio anunciado em várias cidades aí do país. Tá. Aí, entrando no site da FIP, você vai ter um monte de dados, é excelente o site, e nós entramos aqui na parte do índice residencial, só para você poder achar, ó, FIP-Zap, venda residencial. A gente vai entrar só no resumo aqui de cada um desses índices. Aqui tem o preço médio por cidade, continua o Rio de Janeiro, o preço mais alto, apesar de ter passado toda aquela crise, ainda continua com o preço mais alto. Mas Brasil, mas foi onde os preços mais caíram, né? A gente viu no Rio de Janeiro, sim, a gente viu queda nominal expressiva em maior parte dos bairros. Vamos chegar no Rio aqui, ó. O Rio de Janeiro tem aqui o... ainda tem o Leblon, Ipanema, quer dizer, lá, claro, os preços super altos, mas a gente já vê há bastante tempo os preços em queda nominal, né? Esse gráfico que está aí no canto inferior da tela é a variação nominal em 12 meses, né? Então, desde fim de 2015, a gente vê o preço caindo quando a gente compara com o mesmo mês do ano anterior. E daí tem um índice, então tem todas as cidades que eles estão, São Paulo, Rio de Janeiro, você pode olhar com mais calma depois. Vamos olhar o índice da média das cidades, né? Que acho que aqui fala estamos aqui, é esse aqui? É isso aí. Tá. Então, só vou mostrar aqui, o vermelho é a inflação pelo IPCA, né? Esse gráfico começa em 2012 até 2018. Isso. É a variação em 12 meses, né? Então, lá em 2012, a gente tinha, na média do país, os preços subindo 25% no ano, que é um absurdo, né? Que é uma valorização. No Rio de Janeiro, isso chegou quase a 50% de valorização no ano.
muita coisa, e a inflação lá na casa dos 5%, 6%. Aí o mercado foi desacelerando e o que a gente vê foi, a partir lá de até fim de 2014, comecinho de 2015, a inflação ganhando da variação... Que já inverteu. A inflação começou a ganhar da... Isso. E no caso do Rio de Janeiro, que é a linha cinza, a gente vê... a gente chegou a ter aí alguns períodos com variação negativa, mais expressiva do que a média nacional, né? Nesse momento, quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente tem o Rio, que é daí praticamente 0,5%, e na média do país, queda de 0,32%. O que isso significa? Praticamente o preço estável, nominalmente, né? Só que nos últimos nominalmente quer dizer que sem contar a inflação. Sem contar a inflação. O preço do mercado. pedido hoje é praticamente o mesmo preço que era pedido, um pouquinho menor do que era pedido um ano atrás. Como teve a inflação, então você tem aí pelo menos 4%, 5% já de queda. Desconto, né? Isso, tá. no preço médio anunciado. Agora, esse é um número que é heterogêneo, né? Você tem aí diferentes, então, como eu falei, aqui eu falei o cinza é Rio de Janeiro, não, o cinza são duas médias nacionais, uma com mais ou menos cidades. O Rio de Janeiro nos últimos 12 meses tem uma queda de 2,65%. Nos últimos 12 meses. Isso. Então tá aí nos últimos anos, assim, desde que começou... Ele tá assim, né? O Rio uma queda bastante expressiva. As outras cidades já tem algumas com variação... Paulo aqui. Em São Paulo também teve um aumento grande no começo, acima da inflação, segue, né? Isso. E aí, agora São Paulo já está no terreno positivo nominalmente, né? Tá. Ainda perde para a inflação, mas pelo menos você já vê algum aumento positivo. Vamos olhar aqui. Então tem várias cidades, Curitiba... Isso, aí Curitiba, tua Curitiba. Estamos aqui em Curitiba. Lá os preços subiram bastante também no começo, mas já estão mais estáveis há mais tempo, né? Isso. Mas ainda perdendo para a inflação. Essa é a característica em geral, né? Florianópolis também, né? Em geral o país está vendo isso, né? Ou preços ou estáveis ou com alguma variação positiva. Fortaleza variou bastante, Fortaleza, né? Também. Mas é o mesmo comportamento, né? Quer dizer, é claro que você tem cada cidade, cada praça tem sua realidade, Vitória. mas... Então tá, de residencial a gente viu, vamos ver agora a parte do comercial, como é que está andando aqui. Eu achei muito interessante esse gráfico, que ele compara os imóveis comerciais e os residenciais, a rentabilidade que eles estão tendo, né? Isso. E a rentabilidade do imóvel é quanto está dando de aluguel, basicamente. Aqui está aluguel mais valorização ou só aluguel? Não, é só aluguel. Então isso é a medida do aluguel, né, dividido pelo valor de venda. Né? Tá. E aí a gente tem essa taxa, hoje, para os residenciais é de 4,4% ao ano, né, o aluguel anual. Que é o vermelho aqui. Que é o vermelho, tá. e o comercial aí 5,2%. Então esse é o retorno que o investidor tem se ele compra um imóvel hoje, coloca ele para alugar e ele fica alugado por 12 meses, essa expectativa de yield, é o famoso yield, né? É o retorno que você tem com os aluguéis. E aí a relação óbvia, né, com a taxa de juros, né? Quer dizer, sabemos a taxa de juro real hoje no Brasil, de longo prazo, quando a gente olha para as NTNs, né? Enfim, ela é superior a isso, né? Você correndo menos risco, você pode garantir um retorno real aí quase de 6%, né, nos títulos que são atrelados ao IPCA. Quando a gente olha para os juros mais curtos, então aí o juro real já é um pouco menor do que isso. Então, esse é o cenário para o investidor que quer investir, seja em imóveis residenciais ou comerciais. Quando a gente fala de comercial, aqui a gente está falando de saletas. Aqui o que é interessante, nós como incorporador, eu como incorporador e corretor de imóveis, sempre tem acusado de que está sempre bom o mercado. Fica dizendo que quer vender, compra. Eu não tento não fazer muito isso, e aqui dá para ver no ciclo, né, em 2008, olha, quando rendia 8%, quer dizer que está muito alto, está maior que a média histórica, né? Assim como agora está abaixo da média histórica. Mas nesse período a gente teve uma redução importante dos juros no Brasil, né? Sim. Então é natural que esse yield tenha caído, porque o juro que a gente tinha lá em 2007, 2008, o juro real, acho que era estruturalmente maior do que o que a gente tem hoje. E esse é o potencial, né? Esse é o caminho para o investidor que está otimista com o país, que acha que não importa quem ganhar vai sair reforma da Previdência, enfim.
saindo uma boa reforma, o impacto na taxa de juros é imediato, né? Tá. E aí, com juro mais baixo, o investimento para renda em imóveis fica bastante atrativo, né? Se o juro real vira 2% ao ano no país, muita gente vai querer migrar para o imóvel. E aí, muita gente querendo migrar para o imóvel, para o mesmo aluguel, o preço de venda sobe. E esse é o mecanismo pelo qual o yield se ajusta. Eventualmente, o yield vai cair, mas ele vai cair porque se os juros básicos caem, se o juro real da economia cai, é normal que o aluguel acompanhe isso, mas ele vai acompanhar porque as pessoas vão querer comprar imóveis, tem um aumento na demanda, o aumento no preço aumenta o denominador dessa razão aí. Geralmente, 5% ao ano quer dizer que demora 20 anos para a pessoa recuperar o dinheiro que ela investiu, né? Basicamente é isso, né? Que aqui ela fica com o ativo, né? Ela fica com o ativo. Só na renda, sem contar a valorização. O que é um prazo realista para o mercado imobiliário, né? Se rendesse 1%, que era o sonhado de antigamente, isso não tem mais. Acabou, isso né? Isso daria 7 anos para voltar. Esse 4,4 ele é algo como 0,4, dependendo da cidade é menos, 0,3, 0,30 e poucos por cento ao mês. Mas isso, enfim, mas essa é a rentabilidade real. Quer dizer, você compra um imóvel, é razoável esperar que no longo prazo, esse imóvel, pelo menos não perca valor, né? Ele siga mais ou menos a inflação. Por isso que a gente olha para essa taxa como se fosse uma taxa real. Então, aqui tem mais alguns dados aqui no retorno do investimento. Aí comparando quem fez o investimento, enfim, quer dizer, desde 2015, o verde é o comercial? O verde é a variação do FIPZAP comercial, então é a valorização, né? Tá, então o cinza é o retorno, então é a variação mais o que recebeu de aluguel. Então aqui é só aluguel? O verde é só a variação do preço. Só a variação de preço, E o cinza é com tudo, é a variação de preço mais o retorno dos aluguéis. Tá. E aí você vê que... E o laranja aqui é o CDI. E o laranja é o CDI, exatamente. Então, desde 2014 ainda empatou, mas a partir de 2015, né, quem investiu em imóveis comerciais, né, vem perdendo do CDI. Sim. Aqui está abrindo uma nova oportunidade, porque tinha muita vacância, né? Foi aquilo que o Gustavo falou na última entrevista, que a vacância que estava em 30%, 25%, 20% dos prédios comerciais AAA, né, de alto padrão, que é onde os fundos investem geralmente, está caindo essa vacância e os proprietários já não estão negociando tão fácil, mais dando carência ou ajudando durante alguns meses, e as coisas tendem a voltar ao normal aqui. Vamos para agora, vamos dar uma olhadinha aqui no raio-x. Isso, esse é o gráfico. Isso. A gente, além dos índices, a gente tem vários outros indicadores, mas um que é muito importante é esse aí, que é a medida do desconto, né? Tá. A gente, quando calcula o índice FIPZAP, a gente sabe que o índice FIPZAP é baseado em anúncios, né? E ele é assim porque a verdade é que obter preço de transação no Brasil é muito difícil, né? Não está aberto esse dado, está lá no cartório só. No cartório é difícil, a informação não está tão bem estruturada, e mesmo assim sabemos que, enfim, pelo menos antigamente havia uma prática comum de você registrar uma transação por um preço diferente do que foi Caiu efetivamente realizado. Isso, né? Nos bancos, o que os bancos têm é o laudo de avaliação, que não é o valor, não é necessariamente o valor de transação. Então, enfim, o ponto é que ter o valor de transação é muito difícil, e aí você tem vários índices que vão ajudar, são peças do quebra-cabeça que vão ajudando você a montar a imagem mais completa do que está acontecendo no mercado. Tá. E para a gente poder formar essa imagem, uma das coisas que a gente faz é a cada 3 meses rodar a pesquisa do raio-x FIPZAP, que no fundo é uma pesquisa com os consumidores, usuários do portal do Zap. Tá. A gente tem algo como 5 a 6 mil respostas a cada trimestre, então é bastante coisa. E aí a gente pergunta para esses usuários se a pessoa comprou um imóvel
nos últimos 12 meses e aí faz uma série de perguntas, qual o objetivo, se era para investimento, para morar, enfim. Mas aí uma das perguntas que a gente faz é, bem, você comprou, e aí quando você comprou, qual era o preço pedido e qual foi o preço que você efetivamente pagou. Tá. Com isso a gente tem uma medida do desconto, né? E é interessante como essa medida ela varia por cidade, varia ao longo do tempo, e aí tá a variação, né? Começando em 2014 até 2018, até agora, né? Então o desconto médio que a gente teve no último trimestre enfim, nas transações que a gente pesquisou foi de 9%. Esse 9% aqui. Isso, agora essa é uma média considerando todas as transações. Certo. Uma coisa que a gente vê é que quase 25% ou uma em cada 4 transações não tem desconto, né? Tá. Então quando a gente tira essas, quer dizer, dado que a transação teve desconto, aí qual que é o desconto? E aí a curva de cima que a gente viu aí que está 13% na média, né? Então, aspectos importantes. Então, primeiro, saber que aquele preço que a gente retrata no FIPZAP, ele é o preço anunciado, né? Então, se você quer saber qual que é o preço efetivamente a ser pago, você tem que levar em conta que tem um desconto. Tá. O desconto varia em relação à cidade, obviamente varia em relação ao bairro, ao tipo do imóvel, mas na média ele é da ordem aí de 10%. Mas outro aspecto importante é que esse desconto, ele oscila pouco ao longo do tempo, né? O que traz uma confiança para a gente se basear no índice FIPZAP. Tá. E faz sentido que seja isso, né? Não faz você imaginar que o desconto ele era 7%, depois ele vai para 10%, depois ele vai para 15%, ele vai abrir para sempre, porque quem quer vender, se está vendo que está difícil vender, vai acabar baixando o preço de algum jeito. Então, nessa oscilação, a gente vê que antes da crise o desconto era na média 7%, depois foi para 10%. Antes da crise está aqui, o desconto mais baixo, né? Antes da crise tinha mais negócios acontecendo, o preço estava mais alto. Isso, e o mercado muito aquecido ainda, né? E aí a coisa esfriou. De 2015 em diante, os descontos cresceram um pouco em relação à média histórica. E agora eles estão voltando de novo, um pouquinho mais baixo, mas ainda acima dessa média. Então essa é a ordem de grandeza, né? É muito bom esse teu dado, conseguir achar esse dado importantíssimo, porque você não tem a fonte, você conseguir achar uma maneira transversa de trazer esses dados, né? Isso aí. Legal. Já estamos indo para a conclusão quase aqui, vamos para as perguntas finais aqui. Vamos lá. Como que você vê o tijolo e o papel, né? O fundo imobiliário e o imóvel, assim, como é que você vê essa diferença? Se eu fosse dar uma recomendação para os meus filhos, para o meu filho e para minha filha que eles uma vez que decidiram que querem investir em imóvel, né? Tá. Não vou entrar na discussão se naquela parte da carteira que é imóvel, como dizer, né? Imóvel, tá. Eu recomendaria olhar para o fundo imobiliário com muito carinho. Né? Eu também acho isso. Porque quando você faz qualquer investimento, a regra básica é você diversificar. Né? Uhum. Então, quando você compra um imóvel, como você está chamando do tijolo, né? Você vai lá e compra uma saleta, compra um apartamento, o que quer que seja, por menor que seja, mas você está concentrando um volume mínimo 100 mil, 200 mil reais. Isso, você vai botar lá 200 mil num estúdio, numa saleta, enfim. E aí é um daqueles. Você vai ter quantos desses na sua carteira? Claro que tem investidores, enfim, ultra qualificados. Sim. Que vão ter vários, mas essencialmente, mas normalmente as pessoas não têm regra geral, poucos, né? Uhum. Então, com o fundo imobiliário é muito mais fácil diversificar. Né? Você pode ter imóveis pequenos, imóveis grandes, imóveis de um tipo, imóveis de outro tipo. O que falta? Faltam os fundos imobiliários residenciais. Né? Uhum. Então eu gostaria de ver... De incorporação ou de locação? Acho que as duas coisas. Incorporação ainda é um pouco mais fácil você chegar nisso, ainda não tem, mas acho que as duas coisas. Sim, né? Falta mesmo. E por que não acontece? Porque o comprador de imóvel, pessoa física, ainda tem acesso ao crédito direcionado, subsidiado. Né? Uhum. Quando isso deixar de ser relevante para o mercado, e acho que esse próximo ciclo a gente começa a ver isso, então começam a surgir as oportunidades, começa a ser viável você ter investimento ou um investimento institucional em imóveis residenciais para renda. Né? Essa figura começa a surgir no horizonte, né? E acho que esse próximo ciclo ele pode permitir o começo, pelo menos, ou algumas experiências de surgimento nesse sentido. Esse é um assunto legal porque não tem muito histórico no Brasil de prédios inteiros para alocação, né? Como você falou no começo, né? residencial.
a pessoa tem incentivo de comprar como pessoa física, mas o incorporador, o empreendedor não tem o incentivo de fazer um prédio inteiro para locação, o que é muito comum fora do Brasil. Mas por quê? Né? Porque a pessoa física consegue se financiar a 8, 9, 10% ao ano. O incorporador, se ele vai no banco se financiar, ou se ele vai num fundo, o fundo não vai financiar, não vai prestar essa taxa. Quando a gente tiver juros baixos, aí as pessoas vão se interessar por esse tipo de investimento. E aí isso deve começar a surgir. E para a pessoa física, esse é uma situação fantástica, né? Como economista, eu adoraria poder morar de aluguel. Sim. E o valor que hoje vale o meu imóvel eu gostaria de vender e aí pulverizar ele em vários fundos imobiliários residenciais, né? Porque aí eu não estou exposto, eu estou coberto, se os imóveis valorizarem, enfim, eu estou no mercado. Você tem um hedge ali? Mas eu tô diversificado, né? Porque hoje, para enorme, gigantesca maioria da população brasileira que é dona de imóvel, os riscos estão absolutamente concentrados, né? Então, por isso que quando me perguntam se comprar imóvel é um bom negócio, um aspecto importante a se levar em consideração é justamente esse: você concentra demais o seu patrimônio. A gente passou por um período de boom enorme e quem comprou imóvel lá em 2005, 2006 se deu muito bem via de regra, né? Mas não é sempre assim, né? Então é importante a pessoa ter em mente que a diversificação é um fator... É o começo, Markowitz, né? Exatamente, tem que diversificar. E no mercado imobiliário é muito difícil diversificar, no mercado imobiliário residencial. Né? No comercial é mais simples e acho que é absolutamente recomendável. Além de questões tributárias, tem uma série de vantagens, mas acho que a diversificação é a maior delas. Legal. E nós temos um costume aqui agora, começar hoje com você aqui. Vamos lembrar do quê? De tudo isso que a gente falou hoje aqui, o que é importante para deixar para os nossos investidores e investidoras aí? Olha, o próximo ciclo do mercado imobiliário vai ser marcado pelo que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil, né, que está amarrada essencialmente à reforma da Previdência. Né? Então, que é o equilíbrio das contas, que é o equilíbrio das contas. Equilibrar as contas para ver que juros vai dar. Vai ser crucial para determinar o que vai ser do próximo ciclo aqui no mercado. Com juros, com as contas resolvidas, reforma da Previdência, claro que precisam de outras reformas, mas reforma da Previdência, ajuste fiscal bem feito, juro cai, e aí o mercado imobiliário pode viver um novo ciclo muito positivo. Né? Ajuste não foi feito, o mercado imobiliário vai sofrer demais. Então, acho que se é para uma coisa para levar, é essa, atenção para o que vai acontecer com as contas públicas, e a gente vai ter muito claro o que vai acontecer em 2019. Né? Se não for em 2019, vai ser difícil acontecer. Então, para lembrar uma coisa, precisamos que o país ajuste as contas para que a gente tenha a confiança novamente e a gente consiga baixar os juros e voltar os investimentos a acontecerem. A maioria dos investidores estrangeiros e mais experientes estão esperando realmente, é comum isso, não vão investir numa insegurança. Imóveis é um ciclo de longo prazo, ninguém investe para comprar hoje e vender daqui a um ano, né? Os especuladores de curto prazo, mas em geral é de longo prazo. E tomara mas o investidor precisa ter sangue frio também, né? Porque é quando você tem a insegurança que você tem as melhores oportunidades, né? Você ainda encontra ativos com algum desconto justamente por conta dessa insegurança. Então quem tiver sangue frio, quem souber operar bem esse momento de incerteza, pode se dar muito bem. Claro, assume desde que o país de fato faça a sua lição de casa. Tá certo. A gente agradece o Eduardo, ótimas informações. Os contatos, sugerimos que entrem no site da FIP, tem muita informação boa lá, a gente passou rapidamente aqui, claro, a entrevista é curta, né, mas vale a pena você se dedicar um pouco mais e dar uma olhada. O Eduardo está à disposição, caso queira perguntar alguma coisa, ele deixou o e-mail à disposição dele aqui, que é ez@fip.org.br. Os meus contatos você pode ter no meu site, que é ricardoreis.me. Meu e-mail é ricardo.rosa.reis@gmail.com. As entrevistas todas você pode ver no site do Infomoney. Esse aqui está sendo ao vivo, mas fica gravada lá. No site do Infomoney, imóveis.
você tem lá as entrevistas do mercado imobiliário. Então, muito obrigado, Eduardo. Tenha uma boa semana aí. Tomara que a gente consiga passar esse período de turbulento para um cenário um pouco mais calmo aí no ano que vem, né? Assim, esperando assim eu torço, vai ser. Tá legal. Obrigado a vocês, investidores e investidoras. Estaremos aqui novamente no dia 1º de outubro com o Arthur, de fundos imobiliários aqui da XP mesmo, da Infomoney, o Arthur Vieira, que é uma pessoa que está muito mergulhada nos fundos e vai tentar fazer o beabá dos fundos. Quem não investiu em fundo ainda, ver como que vai fazer para investir, tá bom? Muito obrigado, boa semana a todos.